Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do SS Teu Canal. E hoje vamos falar de gerenciamento de crises, na verdade, mapas críticos de gerenciamento de crise. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SS é o Canal. A ideia não é minha, eu peguei desse livro aqui, ó, Gerenciamento de Crises, usando mapas críticos para organizar o que é complexo e caótico. O autor, Cláudio J.D. Sena, Alta Books Editora. Eu vou colocar na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, tá? Mas, nesse material, ele apresenta uma espécie de quadro, no A4, por exemplo, onde você coloca tipo post-it, tá? Eu vou colocar também na descrição do vídeo um PowerPoint onde você vai baixar esse modelo. E ele coloca alguns itens que a gente tem que considerar para fazer esse gerenciamento. O primeiro item é definir o evento crítico. Vamos definir como sendo o nosso evento crítico a questão de um incêndio na empresa. Esse será o nosso evento crítico que nós vamos gerenciar, que nós vamos analisar. O segundo quadrinho seria o quê? Os cenários críticos. Então, em decorrência desse evento crítico, quais são os cenários críticos que podem acontecer? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Temperatura elevada, lógico, um incêndio. Excesso de fumaça. Abalo da estrutura, a estrutura pode, em função do fogo, ter alguma consequência. Geração de resíduo, vai gerar muito material queimado e depois eu vou ter que descartar esse material. Então, cenários críticos. Fiz os cenários críticos, aí eu vou para aspectos sociais, estruturais e ambientais. Tá? Bora começar pelos aspectos sociais, relacionados às pessoas. Quais são as consequências disso? Diretamente, pessoas lesionadas ou até morte. Não é isso? Então, esse é um aspecto social que eu tenho que considerar. Aspecto estrutural. Pode haver interrupção da energia da empresa, isso vai parar o processo, ou até destruição da empresa. Na hora que teve um incêndio, abalou a estrutura e caiu tudo. E aspectos ambientais, poluição do solo, da água, esse resíduo gerado. Percebe que eu coloquei alguns exemplos, mas isso aí é para a gente pensar, para ficar pensando quais são as consequências. É só para ter uma estrutura. Depois vamos para as atividades críticas. Eu já sei quais são os cenários e já sei em relação à parte social, estrutural, ambiental o que pode acontecer. Então o que eu vou fazer de atividades para que evite essas situações? Então coloquei alguns exemplos também. Eu preciso ter um sistema de combate a incêndio, óbvio, mas eu também preciso de uma coisa, ó, local para atendimentos acidentados. Então se a pessoa for acidentada lá e precisar de socorro, professor, o ambulatório da empresa. Quem disse que o ambulatório não está afetado? Eu tenho um local para uma situação dessa de emergência? Outro exemplo, avaliar a necessidade de reforço estrutural. Imagina que você trabalha numa empresa de explosivos ou de papel que há o maior potencial de consequência, ou se você trabalha numa fábrica de cofre, que teoricamente tem menor potencial que essas duas. Então você vai ter que avaliar o que eu vou fazer para diminuir. Eu vou ter que fazer uma estrutura mais reforçada, superdimensionada talvez, para esse tipo de problema. Contenção de material líquido. Então, em relação à parte ambiental, né? Eu trabalho com materiais que são líquidos, se vazarem vão contaminar solo e tudo mais. Eu lembro de um exemplo que também aconteceu aqui em Manaus, uma fábrica de papel que pegou fogo e pela cidade, como era uma fábrica grande, ficou em suspensão aquela fuligem pela cidade. Então o que eu poderia fazer para diminuir essa consequência? Talvez algum sistema com água e tudo mais? Não sei, a gente teria que pensar, tá? Então essas são as atividades críticas que a gente ia avaliar. E quais são os recursos críticos, quais são os recursos que a gente vai precisar para resolver esses itens? No caso do sistema de combate a incêndio, extintores, a gente vai precisar de sistema de hidrante, a gente vai precisar dos brigadistas, a gente vai precisar talvez um local no estacionamento para atendimentos acidentados. Não é um recurso crítico que a gente tem que pensar como resolver? Fiz os recursos críticos, eu vou para os parceiros essenciais. Quem é que eu vou precisar para me ajudar? Eu vou precisar de pessoa da engenharia ou uma empresa terceirizada para dimensionar o sistema. Eu vou precisar do SERG para realizar treinamentos. Eu vou precisar da manutenção do sistema, que talvez seja a própria manutenção interna ou terceirizada. Então, esses são os parceiros que eu preciso para que viabilize essa situação. E o último item que ele coloca são os custos financeiros. Quanto vai custar para fazer tudo isso? Então, percebe que ele dá uma estruturada e aí você tem um quadro para facilitar a sua vida. Só que não acaba aí. Você fez esse quadro, aí você transforma esse mapa crítico em um plano de resposta.
Só que aí você tem um detalhamento. Esse mapa crítico foi para ter uma noção geral e dá para fazer rapidamente. Foi uma coisa que você não previu. Incêndio é uma coisa que a gente pode antecipar, mas teve uma outra situação que você não fez a previsão. Rapidamente você faz o mapa crítico com os itens principais. Lógico, uma equipe multidisciplinar e tudo mais, só que você tem uma estrutura. E aí depois você faz um plano de resposta com base nessa avaliação inicial. Outra coisa que ele coloca que eu acho importante é: concluiu, treinar os envolvidos. Óbvio, não adianta de nada eu ter feito tudo isso, no caso de eu ter antecipado, e no final eu não treinar as pessoas que vão participar desse processo. E por fim, ele coloca uma frase que eu acho muito bacana: lembrar que todo plano é imperfeito. Então, por mais que você faça esse planejamento, por mais que você tente pensar em tudo, nunca será 100%, tá? Todo plano é imperfeito. Só que na hora que você não planeja, caso aconteça alguma coisa, a possibilidade de dar errado é muito grande. Na hora que você planeja, já diminui essa probabilidade de erro. Então é por isso que é importante. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.